A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, voltando aqui, seu irmão em Cristo, para mais um vídeo, mais uma lição, para lá de abençoada, né? Estamos aí com essa lição que vem a ser a última lição do trimestre. Como passou rápido, né? Estamos aí 3 meses falando sobre escatologia bíblica. A gente está aqui encerrando, né? Até eu diria com um certo pesar no coração, já visto o fato que eu gosto muito desse assunto, gosto muito desse tema, embora a gente tenha sintetizado muita coisa aqui, tenha resumido muita coisa aqui, mas eu acredito que todo esse conteúdo serviu e tem servido, continuará servindo para te ajudar aí quanto a dúvidas relacionadas à escatologia bíblica. Então já começo aqui com o meu contato, já no início do vídeo, hora eu ponho no final, hora eu ponho no início, para que você possa contactar-nos, estar conosco, tá? Para que a gente possa dar continuidade aí a esses temas tão importantes e tão abençoados dentro da escatologia bíblica. Lembrando que é mais um vídeo aí onde nós estamos trabalhando de maneira, eu diria, quase que efetiva com essa revista Estudo Bíblico, os grandes temas do fim, revista essa da editora Central Gospel. A lição que estaremos vendo neste vídeo alude a o último dos temas, né, relacionados ao que nós chamamos de escatologia, que é o fim de tudo, logo o juízo final. Olha que tema interessante, que tema importante, que tema oportuno. O juízo final é o assunto deste vídeo. Tá? Lembrando aí que essa lição tem seu texto bíblico básico em Apocalipse 4, versos 2 e 3, e Apocalipse 20, dos versos 11 ao 15. Já seu textual encontra-se na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, parte A, que diz: Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do ou dia de juízo. Vamos lá. A palavra introdutória vai dizer-nos: esta é a última lição da série Os Grandes Temas do Fim. Hoje estudaremos o juízo final, conhecido também como o juízo do trono branco. Então aí a gente já passa a entender que o assunto é o fim, o juízo final, logo o que é conhecido como o juízo dos ímpios, ok? Onde a igreja estará ao lado do Senhor para julgar aqueles que as costas viraram para o Evangelho, para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. O fim de todos os escarnecedores ocorrerá diante do trono, o grande trono branco, o juízo final. Vamos ver isso aqui de maneira mais ampla. Nós temos o primeiro tópico que diz aí a justiça divina. Gente, aqui eu já vou antecipar para você. Você sabe que volta e meia eu trago aqui alguma coisa para ajudar professores. Esse primeiro tópico vai trabalhar um pouco sobre essa questão da justiça de Deus, a necessidade da justiça de Deus. E aí pode ser, pode não, deve ser usado por você, professor, para conscientizar seus alunos quanto a isso, ao fato de que Deus é justo. Vivemos um mundo de injustiça tão grande, a gente está cercado por injustiça. E quem vive em um mundo onde está cercado por injustiça, volta e meia fica se perguntando, mas Deus não está vendo isso não? Será que Deus se esqueceu, deu as costas, vendou os olhos para tudo que está acontecendo? E nós precisamos ter em mente que, embora a justiça humana falhe, a justiça de Deus não falha. Então nós temos injustiça social, injustiça em diversas áreas, o que faz com que alguns, e eu preciso repetir isso aqui, alguns, pensem que Deus está aquém, além, não está nem aí para o que está acontecendo, quando na verdade é muito o contrário. Todas essas coisas foram ditas e preditas por Jesus. Elas fazem parte de uma espécie de calendário, tempo escatológico. Todas essas coisas são confirmação, nos dão a certeza daquilo que Jesus já nos antecipou, já nos falou que aconteceria. Então há pessoas que se esquecem disso. Estão buscando uma justiça humana, uma justiça terrena, esquecendo que a justiça humana é falha, ok? Ela perece, ela fenece. E ela, é claro, toda, eu diria, ela é parcial. Toda justiça humana é parcial. A de Deus não, é imparcial. Então, professor, use esse tempo aí para trabalhar no coração dos seus alunos essa ideia, para manter acesa a chama da justiça de Deus no coração de seus alunos. Dito pois isso, vamos para a lição propriamente dita. Está aí, a justiça divina. A justiça divina, revelada no jardim do Éden. Então, a justiça divina, aqui, professor, segue-se no cronograma. Você já pegou a visão, já pegou a linha, entendendo que segue-se uma espécie de cronograma na qual ela vem se revelando de maneira
gradual, para fazer seu aluno entender que nunca houve um tempo onde Deus não tenha manifestado sua justiça. Esse é o ponto principal. E aí nós temos a criação como exemplo, tá? Então a gente já passa a perceber no início da Bíblia Sagrada, olhando para Gênesis, a gente já vê a justiça de Deus ali, já manifesta. E a gente tem um exemplo tirado da revista, extraído da revista, que é o exemplo ali que se deu quando o pecado entrou no mundo físico. Lembrando, né? Já falei isso aqui em diversos vídeos, gosto de falar isso aqui, acho legal. Entrada do pecado no mundo angelical ou espiritual, usamos referências como, eu diria, Ezequiel 28:15, embora não esteja com a Bíblia aberta aqui, eu vou tentar falar o que eu sei de decorado, né? Se eu errar aqui o versículo, perdão, mas perfeito fostes tu, ou eras tu, desde que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Olha aí, ó, até que em ti se achou iniquidade. Então, o pecado no mundo angelical, Lucas 10, via Satanás cair, Apocalipse 12. Então a gente vê uma série de coisas que mostram lá e apontam já para o pecado entrando no mundo espiritual ou angelical. Mas aqui nós vamos ver e entender que o pecado passa a fazer parte do mundo físico. E é Gênesis que mostra isso. E eu não peguei o texto todo, que é muito grande. Vou pegar só a parte que é interessante. Imediatamente após a queda, Deus ordenou a Adão, a Eva e a serpente que fossem os três à sua presença para serem julgados. Eis aqui a primeira manifestação da justiça divina. Então, a gente aqui, professor, é uma parte onde você trabalha seus alunos para entender o quê? Se estamos buscando entender o juízo final, precisamos entender de que Deus é justo, partir do princípio que Deus é justo, e que a justiça de Deus é perfeita. Deus é um juiz perfeito que age em sua perfeita justiça. Não há falhas, não há erro, não há brechas na justiça divina. E exemplo disso é, Deus criou o homem perfeito, mas o homem perfeito desobedeceu. Deus deu ao homem normas, regras para que obedecesse. Desobedeceu, pois, o homem essa regra, e assim, que ele acabou de desobedecer, Deus não deixou passar anos, tempos, como muitos fazem. Deus foi diretamente, na viração do dia, no momento estabelecido por ele, para chegar no jardim. Ali chegando, já disse, Adão, onde tu estás? Adão, Senhor, ouvi a sua voz na viração do dia e tive medo. Daí perguntou, por que você se escondeu, Adão? Ouvi sua voz na viração do dia e tive medo. Começo da árvore que eu ordenei para não comer, ou seja, então a gente passa a perceber. E aí, Deus chama para uma sentença. Por quê? Porque quando Deus começa a indagar Adão, ele lança a culpa ou tenta fazê-lo em Deus e na mulher. A mulher, começo da árvore que eu disse para não comer, a mulher que tu me deste, a mulher culpada que tu me deste, logo lançando também a Deus a culpa. Se o Senhor não tivesse me dado, eu estava muito bem, tranquilamente bem, sem a mulher. É o que parece que Adão está tentando dizer. O Senhor me deu e a mulher que o Senhor me deu, se não tivesse dado, mas o Senhor deu, é quem me fez pecar, logo também a culpa e erro no Senhor. E aí a mulher, por sua vez, lança a culpa na serpente, a síndrome do Éden. E aí, nesse momento, Deus chama os três. Olha a justiça. Adão errou, por desobedecer uma ordem direta de Deus, Gênesis 2:17 é a ordem. A mulher errou por desobedecer uma ordem também de Deus, Gênesis 3, do 3 ao 5 mostra que ela sabia. E, por conseguinte, lançaram na serpente. E aí nós vemos Deus chamando logo os três, justiça, Deus é justo. Então, isso já nos faz entender, isso é uma preparação para o que vai acontecer lá na frente. Se no Éden ninguém escapou, por que lá na frente alguém vai escapar? Pegou aí, professor, que você deve trabalhar? Eu não estou aqui falando, dando ordem, só uma dica. Olha o seguinte, se no Gênesis, lá no Éden do Gênesis, nem homem, nem mulher, nem serpente escaparam, o diabo, ninguém escapou, por que lá na frente vai escapar? Deus é justo. Justiça. Tá? Revelada no Éden, então foi revelada lá. Executada pelos anjos. Então, a partir daquilo que aconteceu no Éden, continua acontecendo. Sempre que havia um erro, Deus, com sua justiça, enviou também anjos para cumprir seu juízo. E aí você tem vários exemplos. Você tem um exemplo de Sodoma e Gomorra, 2 anjos na casa de Ló. Você tem uma série de exemplos, né? Que eu não teria tempo hábil de explicar aqui. A revista de professor traz, né? Sadraque, não, se não me falar a memória, Senaqueribe, 185 mil soldados assírios mortos por um anjo. E há quem diga que esse anjo foi o arcanjo Miguel. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, que não vai mudar nada no texto. Mas
trabalhe essa visão, pegue esse ponto, professor, para mostrar que todas as coisas ruins que aqui estavam acontecendo, Deus, nada passou por desapercebido. E Deus enviou anjos, Deus enviou mensageiros para executar esse juízo. E aí você tem alguns exemplos que você pode citar aí, que eu não terei tempo hábil aqui de fazê-lo, mas interessante, para dizer que nada passa desapercebido. Essa é a ideia. Não passou, os pecados de Sodoma e Gomorra não passou desapercebido. A afronta de Sanaquerib não passou desapercebido. A tentativa estranha de Davi, um censo que deu não passou desapercebida. Os erros não passaram desapercebidos. Deus enviou seus anjos para cumprir. E o que os anjos fizeram no passado estavam apontando para o que os anjos farão no futuro. Então faça uma espécie de... Trace um paralelo entre a ação angelical no passado para cumprir juízos de Deus, obedecendo suas ordens, para o futuro. Como foi lá, ocorrerá também no futuro. Traça esse paralelo aí para os seus alunos. Tá? No tempo do fim, os anjos cumprirão um papel muito importante na execução dos juízos divinos. Anjos cumpriram no passado e cumprirão também no futuro. O que faz alguns perguntarem. Então, essas catástrofes, calamidades que estão acontecendo hoje são ações de anjos? Entenda que se você pensar nas calamidades de hoje e se perguntar se é ação de anjo, eu peço que você pare aí, talvez agora, enquanto assiste esse vídeo, aperta o pause e dá uma lida em Mateus 24 para você ver essa questão. Jesus está atribuindo a anjos os sinais de sua vinda? A princípio não, né? Vamos ficar atento com isso. Executada pelos anjos. 1.3, revelada no Calvário. Olha que coisa interessante. Então ela teve início lá no Gênesis, no Éden, foi apresentada lá, executada ao longo da história pelos anjos e revelada também no Calvário. Vamos ver isso. O sacrifício voluntário do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi a maior demonstração pública e visível da justiça divina. A justiça divina manifestada na morte do Senhor Jesus na cruz julgou o príncipe deste mundo, que é o diabo. Outra coisa, então. Então a morte de Cristo não foi para cumprir tabela. A morte de Cristo foi para cumprir a justiça. Logo, tudo está englobado nos assuntos que estamos tratando aqui inicialmente. O homem criado sem pecado, com ordens explícitas para não desobedecer às ordens e vontade de Deus. O homem desobedece, faz mau uso de seu livre-arbítrio, desobedece a Deus. Como consequência dessa desobediência, o pecado entra no mundo. Esse pecado traz consigo a morte, que passa a todos, logo todos pecam. E aí necessário seria que a justiça de Deus derramada sobre o homem o enviasse todos os homens para o inferno. Mas Cristo veio, glória a Deus por isso, e por amor morreu por nós para cumprir essa justiça. Logo, essa revelação no Calvário. Isso que é interessante. Jesus não morreu só para levar-nos para os céus. Jesus só não morreu para levar-nos para o céu, mas também para cumprir a justiça de Deus. Trabalhe, professor, melhor isso aí na sua aula. Um dos motivos da morte de Cristo foi para cumprir a justiça de Deus. E aí você pode pegar como ponto inicial para isso, caso julgue necessário, Mateus 3, o batismo de Jesus. Lembra que João se opôs na hora de batizar Jesus? Mas João, deixa. Façamos para que se cumpra a justiça. Olha que coisa interessante. Então, tudo isso já vem desencadeando e apontando para a justiça de Deus, sendo cumprida ali também na morte de Cristo, revelada no Calvário. Esse é o ponto. Vamos lá? Essa lição aqui é 4 tópicos. Então, eu estou vigiando bastante com o tempo. 1.4, revelada nos dias finais. E nós temos aqui, vou ler só o que eu marquei. As nações ímpias, os líderes mundiais, povos que nunca permitiram a pregação do Evangelho. Todos esses aí que rejeitaram a Deus, todos esses aí que rejeitaram a Trindade Santa, que se opuseram ferrenhamente ao Evangelho, que se colocaram terrivelmente contra tudo que se chama Deus, esses aí vão sofrer, vão passar pelo juízo. Olha que coisa interessante. Porque Jesus disse, aqueles que me receberem serão recebidos, que me negarem serão também lá negados. Isso é importante lembrar. Então, temos que entender que a justiça de Deus também será revelada nos dias finais. Nos dias que antecedem o fim,
os povos, todos aqueles que se voltaram contra Deus serão julgados. Isso é interessante. Passarão por um terrível, complicado julgamento. Terrível, terrível julgamento mesmo da parte de Deus. Então essa justiça de Deus também será revelada nos dias finais. E aí nós temos o segundo tópico. Haverá um dia de juízo. E aqui, professor, eu paro para fazer um adendo focando e visando lá a parte anterior. Se na parte anterior, e deixa eu pegar minha revista de aluno aqui, porque eu não vou voltar o slide não. O slide está aí, eu não vou voltar o slide, vou pegar a revista de aluno. Deixa eu botar minha mão aqui para o foco da câmera voltar. Que eu perdi o foco aí, que eu fui para trás. A minha câmera perdeu o foco. Deixa eu tirar ela aqui. Vamos lá. Com a revista em mãos, nós falamos aí no tópico anterior sobre a justiça divina. Não é isso? Justiça divina. Vamos lá. Essa justiça divina, ela foi revelada no Éden. Então Deus mostra que lá no início, tudo perfeito, o pecado entra, mas não fica impune. Ela segue-se à medida em que o pecado foi aumentando, ampliando, a chamada degeneração da raça humana. Deus também, com juízo, agiu contra a impiedade e a impunidade, agiu contra o ódio, o pecado da raça humana. E também, no Calvário, ela foi revelada, Cristo morrendo por todos nós. E a mesma coisa vai acontecer também nos dias finais. Olha a sequência, professor, para você trabalhar aí nessa questão muito interessante e muito importante. Olha que sequência maravilhosa para você pegar e dar prosseguimento nela. Porque como nós vimos aqui, o que acontece? Então, à medida que Deus foi criando o mundo perfeito e o mundo foi se corrompendo, Deus foi agindo e agirá até o final. Essa é a sequência do primeiro tópico. Trabalhe isso aí para que os alunos venham ter um entendimento. Siga de maneira gradual, da perfeição até a destruição final, mostrando a maneira como Deus veio agindo. Isso é importante, tá? E como ele agirá no que nós chamamos aí de juízo final, ou no dia, ou nos tempos do fim. Agora o segundo tópico, ele trabalha algo interessante. O que o segundo tópico trabalha? Ele trabalha a visão de que haverá um dia de juízo. Então, a gente viu juízos de Deus, juízos. Mas há um dia específico onde haverá o último de todos os juízos. Por isso a gente chama de juízo final. O segundo tópico, o primeiro tópico foi um palco para mostrar, o primeiro tópico foi uma base para mostrar que Deus sempre agiu com justiça, que nada passou por desapercebido. E revela realmente o quão justo Deus é. Primeiro tópico. O segundo já mostra que haverá um dia específico. Já estou apontando para o juízo final. Então não trabalha juízo final no primeiro tópico, trabalha juízo final no segundo tópico. Ok? Vamos ver isso aqui na prática. Haverá um dia de juízo. É o juízo dos juízos, por isso juízo final. O testemunho no livro dos Salmos. Então, a Bíblia já é para dizer, aqui é aquela parte onde você mostra, lecionando, que é algo que a Bíblia já cita. Prova disso nós temos 150 salmos. Que aí a lição traz, escrito por Davi e outros autores. Só de Davi nós temos aí faixa de 73, 74 salmos. A quem arredonde 73 salmos de Davi. Então nós temos aí, o livro dos Salmos nos mostra isso. Todos apontando e dizendo que haverá um dia específico onde Deus julgará todos os ímpios, todos aqueles que são contrários a Deus. Então há um julgamento específico para todos aqueles que são contrários a Deus. E a Bíblia vem mostrando isso. Esse é o ponto. É ao testemunhado no livro dos Salmos, está no livro dos Salmos aí. As profecias bíblicas também já falam isso. Aí a revista tira Daniel como exemplo. Né? Daniel descreveu detalhadamente o reinado de horror que o anticristo trará sobre a terra, blasfemando contra o Altíssimo, perseguindo os santos e levando muitos à morte. A profecia declara a duração desse tempo de aflição e angústia jamais registrado na história. Então, isso aqui é para nos mostrar, nos fazer entender o que a Bíblia já mostra, que haverá um dia de juízo. E a mesma Bíblia mostra que haverá um tempo em que a humanidade vai se desgarrar por completo, se separar, se afastar tremenda e ferreamente, embora você julgue que isso esteja acontecendo agora, sim, mas em proporções muito maiores. E Daniel profetizou isso aí. O reinado do anticristo será um reinado
de muita blasfêmia, muita luta, muito levante contra Deus. E aí, essa é a hora de você tomar um certo cuidado. Qual? Eu vi, né, até que pessoas chegaram a dizer, parte dessa aula aqui, pessoas chegaram a dizer na hora de comentar, que o Espírito Santo vai ser tirado. Gente, cuidado com esse detalhe de que o Espírito Santo vai ser tirado. Como tirar o Espírito Santo da terra, se ele é Deus? Lembrando que a ideia de Espírito Santo tirado aponta muito mais para uma mudança de ação do que uma saída geográfica. Não dá para dizer que o Espírito Santo vai deixar essa terra, vai sair dessa terra no período da tribulação, esse período todo de perseguição. No tempo do anticristo, o Espírito Santo vai sair e deixar assim, ó, vou embora, vou lá para cima e vou assistir. O Espírito Santo vai lá para cima e ficar assistindo a terra. Não é isso, olhando passivamente. O que quer dizer que o Espírito Santo vai mudar a sua ação, a forma de agir. Esse é o detalhe, porque se haverá salvação na tribulação, e Apocalipse 7 e Apocalipse 9 são usados por nós, pentecostais, na maioria, para dizer que haverá salvação na grande tribulação. Usamos Apocalipse 7 e usamos Apocalipse 9 para confirmar isso. E essa salvação vem de quê? Senão do Espírito Santo, sendo que é ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, não é que o Espírito Santo vai ser tirado e levado embora, vai sumir e deixar. Quer dizer que ele vai mudar a forma dele agir aqui na terra. Tá? Então, cuidado com isso aí, para você não dizer isso. Mas aí, profecias bíblicas mostrando que as coisas vão ficar terríveis aí, predizendo já, apontando para juízos. O testemunho dos apóstolos. Também, apóstolos como Paulo e Pedro falaram sobre isso, né? Paulo disse que haveria um dia de juízo na história, haverá um dia de juízo na história. Então, o juízo final, Paulo já falava sobre o juízo final. Pedro também, em sua primeira carta, declara que todas as pessoas imorais, libertinas e pecadores, um dia, que dia é esse? O dia do juízo, né? Terão de prestar contas ao Senhor. Então aí, ó, falando já sobre se prestar contas ao Senhor, olha que coisa interessante, tá? E aqui você toma um certo cuidado, professor, porque essa parte, o testemunho dos apóstolos, 2.3, subtópico 2.3, traz uma referência ao tribunal de Cristo. E aí, caso alguém se confunda com isso, diga, tribunal de Cristo é um juízo, uma espécie de juízo na qual as nossas obras serão julgadas no sentido de galardoar. Nós passaremos por um juízo, também haverá um juízo para os crentes, mas esse juízo é o quê? É a ira de Deus? Não é um juízo onde enfrentaremos a ira de Deus. É um juízo onde, de maneira justa, haverá recompensa aos crentes, aqueles que muito fizeram, trabalharam ferrenhamente para Deus e para a sua obra, se entregaram por completo, receberão galardão, e aqueles que menos trabalharam receberão um menor galardão. Então, essa referência aqui, Tribunal de Cristo, Bema, é para medir a obra feita, a intensidade e o nível da obra feita, qualidade da obra, se é que eu posso dizer assim. Não quer dizer juízo, ira. Mas a referência aqui que eu estou citando, trabalhar a ideia de que Paulo citou que haverá um dia de juízo, a ira de Deus contra os ímpios, os pecadores, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, e haverá, Pedro diz também, um dia de juízo, de ira contra todas aquelas pessoas que vivem de maneira imoral, libertina e se voltaram contra Deus, tá? E vão prestar conta nesse dia. 2.4. As referências de Cristo sobre o juízo. O maior de todos os testemunhos sobre o juízo divino foi proferido pelos lábios do Filho do Deus vivo. Na revelação dos acontecimentos futuros, o Senhor Jesus disse aos apóstolos que ele se assentaria em seu trono glorioso, e ele, os apóstolos, se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Outro ponto importante também, de juízo, atrelado ao fato de que Cristo falou também sobre o juízo. Outro que citou gloriosamente o juízo foi Cristo. Cristo falou nesse ponto, em que ele lá na frente, então ele já estava dizendo, ele estava predizendo que ele lá na frente estaria julgando aí as nações, viria como juiz. Então este Cristo maravilhoso, nosso Senhor, que João nos apresenta em sua epístola como um advogado, que em sua primeira epístola, virá como um juiz. Isso é interessante. Esse é um detalhe que nós não podemos deixar passar desapercebido. O outro ponto é, Jesus se assentará no trono para julgar. E nós, é claro, com eles, ali julgando os anjos e o mundo. E aí, os apóstolos 12 assentados sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Jesus, o juiz. Já agora o terceiro tópico. Vamos ver agora alguns fatos sobre o juízo. Então, de posse da revista, nas mãos de aluno, vimos o primeiro tópico onde a justiça divina nos abordou a ideia de que desde o início
Deus sempre agiu com justiça, e vai continuar agindo. O segundo tópico trabalhou que haverá um dia específico para o juízo. A gente se preparou para falar sobre esse dia. Um ensaio para entender melhor esse dia foi o segundo tópico, para ver a existência dele. Nós trabalhamos a existência desse dia de juízo, que nós chamamos de juízo final. O terceiro tópico, vamos ver alguns fatos sobre esse dia, coisas que estão atreladas a esse dia. Vamos ver isso aqui? Vamos lá. Alguns fatos. Então nós vamos ver aqui fatos que estão atrelados a esse dia. Pessoas diante do Senhor para ser por ele julgadas. Juízo final. Fatos sobre o juízo final. Lembrando, gente, que juízo final só passarão os ímpios, os incrédulos, os que abandonaram o Senhor, que deram as costas para o Senhor. Os crentes não serão julgados no juízo final, você sabe disso. Primeiro, lições do trono de juízo. João registrou as palavras de Cristo, que está sentado no trono com o Pai. Em seguida, ele contemplou um trono no céu, onde se assenta o Deus Todo-Poderoso. Aqui, o que está acontecendo nesse subtópico, não cabe, professor, tanta explicação assim. É só para você entender uma cronologia. No capítulo 3, falando da igreja que estava em Filadélfia, ele falou, né, o que vencer, dar-te-ei, ou que, se não for Filadélfia, lá de agora eu confesso para vocês, peço perdão aqui, ó, ao vivo acontecem essas coisas, né? Me fugiu a memória agora se o versículo 21 fala de Laodicea ou de Filadélfia. Mas ele disse, ao que vencer, dar-te-ei que se assente no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Isso é o que ele disse. Tá? E aí ele fala de trono. Quando nós pulamos para o capítulo 4, João já é chamado. De novo na ilha de Patmos. E aí a voz diz, sobe aqui, João, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. E ele vê um trono. Assim que ele sobe para passar por aquela porta aberta, ele já vê um trono. Olha que coisa interessante. Então, dando a entender que, sim, preparações já para o juízo. Essa transição. Isso que é interessante. Vamos lá. 3.2. Cristo estará presente. É de se esperar que Cristo esteja presente como juiz, assentado em seu trono no grande juízo final. Então, no juízo final, Cristo vai estar no trono, assentado. Essa visão de Cristo advogado não haverá mais no juízo final. Aquele que está hoje e se coloca de pé, muitas vezes para interceder, como Estevão viu, não o fará no juízo final, ele estará sentado em seu trono como juiz, para julgar. É bom lembrarmos disso. 3.3, responsabilidade individual. Nesse julgamento, vamos entender um ponto. O julgamento será imparcial e universal, isso é, todas as ações de cada indivíduo estão registradas nos livros que serão abertos naquele dia. E aqui, professor, uma dica. Não fale dos livros agora. Fale só da responsabilidade. Porque lá na frente, o tópico 4 fala dos livros. Pode acontecer de você, às vezes, dobrar o assunto e ficar chato para a aula, aquela coisa massiva, aquela coisa pesada. Não cite, não explique os livros agora. Ainda que o texto cite, só explique os livros no quarto tópico. Não explique os livros agora. Vou fazer isso aqui na prática. Então o julgamento será imparcial e universal, isto é, todas as ações de cada indivíduo estão registradas nos livros que serão abertos naquele dia. Então, sua explicação aqui é sobre a imparcialidade e universalidade do julgamento. Tudo que a pessoa, tudo que cada indivíduo fez, não vai escapar um detalhe. Tudo que foi feito de maneira imparcial e universal. Todas as ações de cada indivíduo serão julgadas naquele dia. Tudo vai ser analisado. Tudo vai ser analisado. Tudo. Cada pessoa responderá individualmente por seus atos. A responsabilidade é pessoal no juízo final. Se as obras registradas nos livros forem más, a pessoa que as cometeu responderá por elas. Então não haverá esse negócio de fulano me fez fazer, fulano me obrigou a fazer, fulano me empurrou a fazer, fulano me forçou a fazer. Não existirá. A forma de se analisar não vai ser analisada coletivamente. No grande trono branco, no juízo final, as obras serão analisadas individualmente. Isso é interessante, tá? E de maneira imparcial. Então não adiantará chorar, derramar lágrimas, pode fazer o que for. Nada disso comoverá o Senhor. Então hoje a gente precisa entender que o nosso juízo, o nosso julgamento, ele é parcial. A gente julga segundo o nosso conhecimento da situação. A gente julga segundo o nosso envolvimento com a situação. Esse é um detalhe.
Eu vou só dar um exemplo aqui porque eu não quero esticar. A internet hoje está acontecendo tanta coisa esquisita no seio de algumas igrejas, denominações, famosos fuxicos e fofocas gospel da vida estão trazendo muita coisa aí de escândalos de pessoas que estão vivendo, violências com crianças, muita coisa acontecendo. As análises estão sendo feitas, todas elas, basicamente, até onde eu estou percebendo, são parciais. O pai de um pastor de um certo cidadão que cometeu um erro, está analisando segundo o que ele é com o filho dele. Não está analisando nem como um homem de Deus. A análise que ele viu, o vídeo que ele gravou aí, pelo que eu percebi no vídeo dele, ele está analisando só como pai. Então ele não está vendo o que o filho fez como pessoa, como pastor, à luz da palavra, não, como pai. Então ele está puxando a sardinha, a brasa para a sardinha dele, como pai. Então, assim, eu só tenho um exemplo aqui, muitos mais que eu não tenho tempo de falar. Eu também não sou fã de fofoca e fuxico, negócio de gospel, não entra essas coisas, não. Você já percebeu que eu nado para outro lado para não me envolver com essas coisas. Tá? Polêmica não é minha praia, eu gosto de Bíblia. Então, o que é o detalhe? Mas entender isso aqui. As análises que e você que às vezes vai comentar alguma coisa, fulano caiu, aconteceu não sei o quê. Até o tal do comentário, ore por ele. Às vezes acontece de pessoa que pede para se orar, pessoas que fizeram a mesma coisa. E aí se identificam com o erro do outro e pede para orar porque estão passando. Então, assim, é parcial. A grande verdade onde eu queria chegar, você já entendeu aí, é parcial. Os nossos julgamentos são parciais porque eles se baseiam na nossa compreensão da situação. A de Deus não, Deus conhece a situação como um todo. Talvez eu conheça uma pessoa há um ano, estou defendendo essa pessoa, mas eu preciso lembrar que Deus a conhece antes de nascer. Então, esse julgamento deve ser feito pautado em todos os aspectos. E é o que vai acontecer lá no dia do juízo final. Então, não é parcial, é imparcial. Quarto tópico, o destino derradeiro. Então, aqui a gente já está finalizando não só a lição, o tópico, mas a ideia por trás do juízo final. Vamos ver isso aqui? Qual o destino? O último destino. Derradeiro. Os livros serão abertos. Agora é hora de falar dos livros, aquela hora não. João viu vários livros serem abertos durante o juízo final. Esses livros contêm as obras das pessoas que serão julgadas. João, ao relatar o juízo final, ele falou que viu vários livros sendo abertos. Gente, muita especulação há em torno desses livros. Talvez você me pergunte aí, que livros são esses, professor Aquino? O que você tem a dizer aí, meu irmão? O que eu posso dizer é o seguinte, o que você já sabia, que a Bíblia não fala que livros são esses. Mas partindo do princípio onde obras são julgadas, a vida por inteiro de um ímpio, de alguém que abandonou e não buscou a Deus será julgada, porque para isso serve o juízo final, esse será o último dos juízos, e daí para lá é lago de fogo. O que eu diria inicialmente? Uma vez que as obras são julgadas em livros, por que livros abertos para as obras julgadas? Alguns tentam explicar isso dando a esses livros alguns nomes, do tipo, pessoas que alteraram a sua natureza. Na hora que for aberto o livro da natureza, será lido a natureza da pessoa no que tange como Deus a fez. E aí o que se verá é a pessoa com a natureza mudada. Então, do tipo mudanças de sexo e coisas ligadas a gênero, há quem diga que na hora que for ler o livro da natureza, vai perceber que a pessoa está meio que vivendo numa outra natureza. Ela criou para si uma natureza própria, contrária e diferente daquela que Deus a deu ao nascer. Então, o livro da natureza, livro da lembrança, há quem diga que haverá um livro das lembranças, memórias. Tudo que a pessoa disser que esqueceu, eu não me lembro disso, Deus. Eu não lembro de ter feito isso, Deus. Eu não lembro de ter ido em tal lugar, Deus. Eu não lembro de ter visto. E aí vão ser lidos os atos ao livro da memória para trazer a memória e relembrar aquilo que a pessoa não lembra mais ou finge não lembrar diante de Deus. O importante é que há pessoas que citam alguns pontos e dão a esses pontos os nomes dos livros pautados naquilo que vai ser feito, como eu disse, né? Livro da história humana, a história vai ser lida lá no livro e o que a pessoa fez ao longo dessa história. Então é isso aí. Embora a gente não saiba que livros são esses, e se a metodologia usada por Deus será livro literal, ou João tenha visto o livro para representar e simbolizar outra coisa, aí a gente pode fazer, ficar com o texto, na qual livros foram abertos. Agora, quais são esses livros? E que nome teriam esses livros? Natureza, o livro da consciência, né? Livro da consciência, livro da natureza, livro da história. São coisas que a gente às vezes acaba mais especulando do que tendo certeza. Já visto o fato que a Bíblia não faz. Ok? Então, vários livros. Que livros são? Aí
eu citei aquilo que muitos acreditam ser consciência, natureza e outros livros serão abertos para mostrar às pessoas aonde é que elas erraram realmente. E algumas fingirão não lembrar, logo, livro das obras, consciência, para trazer de volta a consciência, perdão, natureza, para mostrar que elas mudaram, alteraram sua natureza física e tal. E a gente vai ver isso aí. Essas são algumas das possíveis respostas para esses livros que serão abertos no Apocalipse, logo o juízo final. O livro da vida, outro livro, esse livro, o nome é citado. Após a abertura dos livros, João contemplou um outro livro que se destacava sobre todos os demais, livro da vida. Há quem diga que o livro da vida vai estar lá por o seguinte: haja vista o fato de que nos outros livros abertos, narrando e mostrando os erros cometidos por essas pessoas, então se procurará no livro da vida, fulano, o nome de fulano, haja vista o fato de que tudo que foi lido nos outros livros sobre a pessoa, agora, o nome dela está no livro da vida? Não. O livro da vida estará lá mais para comprovar que a pessoa não tem seu nome lá, do que para procurar um nome, dizer que possivelmente tenha, não. Haja vista o fato de que se entende que escrito no livro da vida só está o nome dos salvos, o livro da vida estará diante dos não salvos para comprovar, será uma prova cabal de que seus nomes não constam lá, logo eles não são e não serão salvos. Essa é a ideia, essa é a visão, essa é a possível explicação para o fato do livro da vida estar contido lá também, está presente nessa ocasião. Está lá para comprovar que eles não estão escritos lá. Só como uma comprovação de que os nomes não estarão lá. Outro ponto, um livro especial, que é o livro da vida, né? Por que esse livro é especial? Porque mantém registrados os nomes das pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. E segundo, porque todas as pessoas que tiverem seus nomes escritos neles têm a salvação assegurada, isto é, estão salvos. Então o nome dos salvos estará contido lá e dos não salvos não. Que livro é esse? Livro da vida. E aí, professor, se você quiser usar exemplos como Moisés, risca meu nome desse livro, se Deus tem realmente o livro da vida, ou seja, se o livro da vida consta é para os salvos, o nome fala da vida de todos, se o nome dos ímpios está no livro da vida, porque se o livro da vida é o livro de salvação, aí é especulação que não convém, não compensa para a lição, tá? Nem compensa. Livro da vida, nome dos salvos e pronto. 3.4, a felicidade dos salvos. O que vai acontecer naquela situação? Vamos lá, os salvos felizes, por quê? Quando o Todo-Poderoso se assentar no grande trono branco, o resplendor de sua glória será tão grande que a terra e o céu, o firmamento, né, fugirão e não se achará lugar para ele. Olha a santidade. Isso aqui João escreve para descrever a santidade daquele que está no trono. Ele é tão santo que céu e terra some diante da presença dele. Olha aí. O critério do julgamento. Ele é santo. Quem vai julgar é santo, 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 santo. E eu passaria dias, horas, meses falando que ele é santo aqui. Ok? Então, olha aí o nível do mistério. As pessoas inscritas no livro da vida gozarão a eternidade sem pecados, sem morte, estarão eternamente com Cristo. Então, tá aí. Quem está no livro da vida, felicidade dos salvos. Então, você vai fazer um contraste. Aqui, professor, é o final, é só o contraste. De um lado, os felizes, porque seus nomes constam no livro da vida, estão lá. E do outro lado, o contraste, os não felizes, os que estarão atormentados. O tormento dos perdidos. Por que estarão atormentados? As pessoas cujos nomes não estiverem registrados no livro da vida serão condenadas ao sofrimento eterno. Elas serão lançadas no lago de fogo ardente, no enxofre, e viverão eternamente separadas de Deus em grande tormento e agonia. E aqui, gente, é o final de tudo. Aqui, professor, explique seus alunos que é o fim de tudo. Por isso é o tormento pior. E aqui é que é a grande sacada, eu diria, a grande revelação da coisa. Não é o ardor do fogo, não é o enxofre, não é o cheiro do enxofre e o queimor do fogo que é o problema. O problema é ficar eternamente separado de Deus. Esse é o juízo final. É a separação completa de Deus. Muitos pensam no inferno e visam só a questão geográfica, um lugar de tormento. Mas pensemos que é uma eternidade sem Deus. Dói muito mais, é muito pior do que o fogo ardendo na pele, queimando, porque a pessoa vai ser ressuscitada para ir para lá. Isso que é interessante, vai ser jogada de corpo e alma lá no lago de fogo. Olha que tristeza. Muito pior que isso é o sofrimento eterno de ficar a eternidade toda sem Deus. Esse é o inferno, um lugar onde Satanás vai ser jogado.
anticristo na sequência, primeiro o anticristo, depois falso profeta, depois Satanás, depois a própria morte, depois o próprio inferno vai ser jogado. E talvez a pergunta que te faço no final da lição é: como é que o inferno pode ser jogado no inferno? Gente, é só tradução, esse é o problema. A palavra Hades é traduzida como inferno, e aí quando você fica, como é que o inferno pode ser jogado dentro do inferno? É impossível jogar o inferno dentro do inferno, é só tradução. A palavra Hades alude muito mais à antessala do inferno, à preparação para o sofrimento eterno, do que o sofrimento eterno propriamente dito. Porque o inferno mesmo, repito, agora eu vou falar bem devagar, o inferno mesmo não é o Hades, o inferno mesmo é o Liminenton Puros, do grego, quer dizer lago de fogo, traduzido para o português. Lago de fogo, Liminenton Puros, que é esse sim que é o inferno final, passar a eternidade no lago de fogo, afastado para sempre de Deus. E aí é tormento para os perdidos, tormento, repito, para os perdidos, tá? Com isso a gente conclui mais uma lição, mais um trimestre. Acabou rápido, tá? Poxa, muito bom. Gostei de passar esse tempo aqui falando com vocês sobre escatologia bíblica, aprendendo, estudando junto. E deixo aqui meu contato. Caso algumas lições tenham trazido dúvidas, né, para vocês, a gente está respondendo. Inclusive é uma lição, até um homem de Deus me mandou uma dúvida aí, eu não tive tempo para respondê-la ainda, farei essa semana, que é a respeito de uma citação que eu usei lá na lição 6 sobre o anticristo. Eu falei a respeito do domingo ser o dia do Senhor. E eu vou estar respondendo esse abençoado, esse homem de Deus, é um homem de Deus, um grande homem de Deus. Tá? Eu vou estar respondendo ele aí, sobre isso aí. Por que que eu usei a referência de Apocalipse 1:10, dia do Senhor, para falar do domingo? Né? Tem quem me faça essa pergunta. Eu não sei se eu responderei gravando um vídeo para respondê-lo ou se envio um áudio aí, mas Deus o sabe o que eu vou fazer. O negócio é que eu estou numa correria muito grande aqui, tá? Mas Deus abençoe todos vocês. Talvez você sinta que eu estou demorando a responder, mas eu vou responder. O negócio é que eu estou... No Zap eu conto para você como está a minha situação. Não está muito boa. Saúde, minha esposa também não está bem. Fez uma cirurgia, passará 40 dias. 40 dias. Então eu estou fazendo as coisas em casa aqui. Sempre fiz, mas estou ajudando, né? Está com pontos ainda, tem que tirar os pontos. Nem os 15 dias do ponto não passou ainda, então tá fácil não, tá? Mas Deus abençoe a todos vocês. Prazer estar com vocês. Desejando contactar-nos. Tá aí, nosso contato é só ligar, só enviar um zap e a gente vai conversar com vocês. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor.